Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Evolução Humana, aqui no canal Arqueologia e Pré-História, produzido em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Você já parou para pensar como pesquisadores identificam uma nova espécie fóssil? E como que nós entendemos a proximidade evolutiva entre essas diferentes espécies? Mais ainda, uma vez que você identifica uma nova espécie, como saber quantos indivíduos foram encontrados nas escavações? Meu nome é Mercedes Okumura e hoje eu quero convidar você a entender melhor como que pesquisadores identificam e analisam espécies fósseis em laboratório. Aqui no canal Arqueologia e Pré-História nós já temos uma série de vídeos que tratam sobre escavação de fósseis, então nós não vamos falar sobre esse tema aqui. Porém, como nos próximos episódios da nossa série de evolução humana, nós vamos falar muito sobre fósseis da nossa linhagem evolutiva até chegarmos ao Homo sapiens, é importante então entender como que os pesquisadores analisam esses fósseis em laboratório. Ou seja, como são feitas as análises desses fósseis depois que eles já foram escavados e retirados do seu local de deposição original. O primeiro passo é a separação dos ossos por táxon, ou seja, uma classificação taxonômica. Isso envolve entender, por exemplo, se determinado osso pertence a uma classe, família, gênero ou espécie conhecida. Então, por exemplo, você tenta determinar se aquele osso que você está analisando pertence à classe dos anfíbios ou dos mamíferos, por exemplo. Se for um mamífero, será que é da ordem dos marsupiais? Ou será que é da ordem dos roedores? Ou será que é de alguma outra ordem? E assim vai sendo feita essa classificação, até, preferencialmente, chegar a nível de espécie. Uma vez que você tenha classificado os seus ossos em termos taxonômicos, é o momento, então, de entender qual o número mínimo de indivíduos que existe naquela sua amostra. Para isso, você, então, separa as partes anatômicas. Então, por exemplo, você vai separar um crânio de um fêmur. E, para alguns ossos, por exemplo, que nós temos lado direito e esquerdo, nós, então, separamos esses ossos de acordo com os seus lados. Então, por exemplo, se você tem dois fêmures esquerdos, você já pode inferir que você tem, no mínimo, na sua amostra, 2 indivíduos. A identificação das espécies encontradas nas escavações é geralmente feita a partir da anatomia. Isso porque é possível identificar espécies a partir do seu DNA. No entanto, essa extração de DNA a partir de ossos, ela é bastante custosa. E nem sempre esse DNA está preservado. No caso de ossos fossilizados, nos quais a parte orgânica, incluindo o DNA, foi substituída por minerais, não há possibilidade de se fazer esse estudo. Então, pesquisadores confiam e usam, essencialmente, as partes anatômicas para entender essas espécies. É aí que entra uma ferramenta muito importante utilizada por pesquisadores que estudam a evolução humana através de restos fósseis. Essa ferramenta é a anatomia comparada. A anatomia comparada é uma área que vem da biologia e que tenta, então, relacionar organismos vivos ou extintos em termos da sua proximidade evolutiva através de semelhanças ou diferenças observadas na sua anatomia. Ao fazer um estudo de anatomia comparada, é muito importante observarmos e prestarmos atenção a 3 tipos de estruturas antes de propor uma semelhança evolutiva entre diferentes espécies. Esses 3 tipos de estruturas são as estruturas homólogas, as estruturas análogas e as estruturas vestigiais. Estruturas homólogas são estruturas que apresentam uma anatomia e uma origem embrionária comum, indicando assim a existência de um ancestral comum entre as diferentes espécies observadas. Por exemplo, se nós olharmos para os membros superiores de um humano, um cão
um pássaro e uma baleia, nós podemos então inferir a existência de um ancestral comum entre todos esses grupos. Assim, os membros superiores de um humano, de um cão, de um pássaro e de uma baleia podem ser considerados como estruturas homólogas. O que é interessante é que as estruturas homólogas não necessariamente exercem a mesma função nas diferentes espécies. Então, ao passo que membros superiores de humanos são especialmente importantes para segurar coisas, os membros superiores ou anteriores de um cão são usados na sua locomoção. Nas aves, esses membros são modificados na forma de asas, que também são importantes para a locomoção. E no caso da baleia, esses membros são modificados para a sua locomoção na água. O segundo tipo de estrutura que nós devemos prestar atenção quando tentamos inferir semelhanças evolutivas entre espécies são as estruturas análogas. As estruturas análogas, ao contrário das estruturas homólogas, não indicam necessariamente um ancestral comum. Isso quer dizer, por exemplo, que quando nós olhamos para as asas de um pássaro e as asas de um morcego, o que nós vemos é que as asas de um pássaro são formadas majoritariamente pelo que seriam os ossos do braço, ao passo que as asas do morcego são formadas principalmente pelo que seriam os ossos da mão modificados. E o terceiro tipo de estrutura importante são as estruturas vestigiais, que podem indicar a presença de ancestrais comuns entre diferentes espécies. Com a falta de uso ao longo das gerações, determinadas estruturas anatômicas podem ir diminuindo até perder sua função e se tornarem estruturas vestigiais. Um exemplo clássico de estrutura vestigial são os ossos da pelve das baleias, que apesar de não terem mais os membros inferiores, ainda apresentam esses ossinhos, como vocês podem ver na figura. Essa pelvis vestigial indica então que baleias compartilham um ancestral comum com todos os outros tetrápodes, ou seja, vertebrados terrestres que possuem 4 membros. Então, a observação cuidadosa das estruturas anatômicas e a determinação se são estruturas homólogas, análogas ou vestigiais é importante para que pesquisadores entendam a relação evolutiva entre diferentes espécies. No caso das espécies viventes, para que pesquisadores proponham a existência de uma nova espécie, é necessário observar, além das estruturas anatômicas, outros elementos que incluem a morfologia, o comportamento e a genética. Ainda, como critério para propor a existência de uma nova espécie, alguns pesquisadores acreditam ser necessário que os organismos se reproduzam entre si. Como fazer então quando nós lidamos com espécies fósseis, as quais não podemos observar essa reprodução entre indivíduos? Bom, nós então ficamos basicamente com a análise desses ossos. No caso dos fósseis encontrados por pesquisadores, a única informação geralmente disponível são os ossos. E então, pesquisadores podem propor a existência de uma nova espécie baseada nas diferenças anatômicas entre esse novo conjunto de ossos encontrados e os ossos de espécies já conhecidas. Apesar de parecer pouco, é possível inferir muita coisa ao estudarmos esses ossos. Por exemplo, pesquisadores podem saber como que determinado organismo se locomovia, se alimentava, se era um predador ou não, entre outros aspectos. No caso dos fósseis da nossa família, pesquisadores prestam atenção no tamanho do cérebro, na projeção da face, na dentição, na posição do forame magno, entre outros aspectos. Essas características anatômicas podem então nos indicar se determinado fóssil faz parte ou não da nossa família evolutiva. Esse foi mais um vídeo da série Evolução Humana, produzido em parceria com o canal Arqueologia e Pré-História, em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários e depois a gente grava um vídeo só respondendo as suas perguntas.
E não perca o próximo vídeo, quando a gente vai falar sobre o surgimento da bipedia e a importância dela para a classificação de fósseis na nossa linhagem evolutiva. Até lá!